Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. As minhas mãos tremiam enquanto eu segurava aquele papel. Era a letra da minha noiva. Disso eu não tinha dúvida nenhuma. O mesmo desenho, os mesmos detalhes, aquela perninha do A que ela levantava assim, tudo igual, tudo batia, inclusive o modo de se expressar, a escolha das palavras. E principalmente, e isso era o que mais me doía, os trechos em que ela citava o meu nome. Eu não podia estar enganado, aquele bilhete tinha sido escrito pela Lucilene, a letra era dela. O modo de escrever, tudo batia. Eu tinha acabado de encontrar aquela folha de caderno entre as coisas do meu amigo. Aliás, meu melhor amigo, quase meu irmão. Ele estava de plantão naquele sábado. Por isso me pediu para entregar uns DVDs na locadora. Não queria pagar multa por atraso. Tinha inclusive me emprestado o carro, já que eu estava a pé. Tinha vendido o meu para poder bancar as despesas do meu casamento. A gente sempre foi assim, como dois irmãos. Um sempre quebrou os galhos do outro. E dizer que eu encontrei aquele bilhete assim por acaso. Entrei no carro e fui botar uma musiquinha para ouvir, na maior inocência. Quando peguei um estojo de CDs, aquele papel, aquela folha de caderno que devia estar ali dentro do estojo, caiu no meu colo. Eu nunca tive o costume de fuçar naquilo que não é meu. Eu nem ia ler aquilo que estava escrito. Só que aquela bendita folha de caderno caiu diante dos meus olhos com aquela frase virada para mim. Eu não tive como deixar de ler. Sérgio, meu amor, esta vai ser uma semana decisiva para nós dois. A gente vai ter que falar com o Flávio, de um jeito ou de outro. Olha, quando eu li aquilo eu estremeci. Senti uma pontada no coração. Primeiro, pela letra, que eu reconheci na hora. Depois pelas palavras. Só aquela frase já teve o efeito de um soco no meu estômago. Antes de prosseguir na leitura, eu precisei até tomar um ar. Eu cheguei a ficar zonzo. Chegou a me dar uma tontura. O restante do bilhete seguia na mesma linha. Eu já não estou mais sabendo lidar com a situação, Sérgio. O casamento está chegando e quanto mais a gente ficar adiando, mais difícil vai ficando. Eu não consigo mais abraçar o Flávio. Não consigo mais beijá-lo. Não estou conseguindo mais ficar nem perto dele. Não sei mais o que faço. Se eu ainda não desmanchei esse casamento de mentira, foi porque você me pediu um tempo. Só que chegou a hora, Sérgio. Não dá mais para ficar adiando. Eu também não quero magoá-lo. Só que não tem outro jeito. A gente se vê mais tarde. Beijos, meu amor. E por favor, se cuida. O bilhete não estava assinado. Só que francamente não precisava, repito, tudo batia. As palavras, o modo de se expressar, os trechos em que o meu nome era citado, a situação envolvendo o nosso casamento e principalmente a letra. Era dela, aquela letra era dela, eu podia jurar. Olha, eu fiquei pensando naquilo que tinha lido e quanto mais eu pensava, menos eu conseguia entender. Parecia um pesadelo. Minha futura mulher e meu melhor amigo. Não, aquilo não podia estar acontecendo, simplesmente não era possível. Meu Deus, eu tinha estado com a Lucilene, eu acho que não fazia nem meia hora. Tinha acabado de sair da casa dela. Aliás, era para ela ter ido comigo até a locadora devolver os DVDs, só que ela tinha preferido ficar em casa. Eu tinha almoçado na sua casa e, francamente, não notei nenhuma diferença no seu jeito de me tratar. Me levou até o portão, inclusive. Sabe quando uma coisa não bate? Sabe quando uma coisa não tem lógica?
Cheguei a imaginar que pudesse ser algum tipo de brincadeira, alguma pegadinha, sei lá. Por que não? Ela podia muito bem ter combinado aquilo com o Sérgio, só para ver a minha reação. Os dois também eram amigos, estavam sempre se vendo, coisa até natural. Ela inclusive sabia que ele tinha me emprestado o carro, que eu estaria com ele naquele final de semana. De repente, os dois tinham armado um trote para mim ou coisa parecida. Até isso cheguei a pensar. A verdade é que por mais que a verdade, com o perdão do trocadilho, o fato é que por mais que a verdade estivesse ali, saltando aos olhos, eu não queria acreditar. Eu não queria e eu não podia. Eu fiquei me perguntando se realmente estava acontecendo alguma coisa entre os dois. Por que ele escreveria um bilhete? Sendo que era muito mais fácil falar pessoalmente ou então por telefone. Não tinha necessidade de escrever um bilhete, não batia. Parece que faltava uma peça. Olha, eu sempre fui um cara muito calmo, reservado. A minha mãe sempre disse que eu era muito puro, muito inocente. A minha mãe sempre falou que eu confio demais nas pessoas. E olha, em linhas gerais, assim, de um modo geral, eu até concordo. Só que, se eu não confiar nas pessoas que eu amo, eu vou confiar em quem? No entanto, por mais que eu não quisesse acreditar, por mais que aquilo não fizesse sentido, e não fazia, fiquei com aquele aperto no peito, aquela sensação esquisita de que alguma coisa estava para acontecer. Eu ainda não sabia exatamente o que. Ou talvez estivesse apenas tentando me enganar de que não sabia. O pior é que depois ainda encontrei uma outra coisa que me deixou ainda mais intrigado. No encosto do banco do carona, havia uns fios de cabelo pretos e longos. Ele devia ter dado carona para alguma mulher. Coincidência ou não, os fios eram muito parecidos com os do cabelo da minha noiva, pretos e longos. Claro, podia ser só coincidência. Só que, mais uma coincidência? E naquelas alturas eu estava tão inseguro que senti o coração vindo na boca. Coloquei o bilhete no bolso. Passei na locadora e fui para casa. Não consegui mais tirar aquela história da cabeça. Eu só não conseguia entender a razão daquilo. Faltava tão pouco para o nosso casamento. Meu Deus, era questão de dias. A certa altura cheguei a pensar: quer saber de uma coisa? Chega de tortura. Chega de tortura. Chega de suspeita. Chega de ficar me perguntando o porquê disse daquilo. Eu vou tirar essa história limpo e vai ser agora. Peguei o carro e toquei em direção à casa da minha noiva. Só que, no meio do caminho, resolvi falar primeiro com o Sérgio. Ele estava de plantão. E por isso segui direto para o seu trabalho. Ele me recebeu como sempre. Um aperto de mão, um tapinha nas costas, tudo absolutamente normal. Eu, no entanto, estava sério, nervoso, tremendo dos pés à cabeça. E qual o homem no meu lugar que não estaria? Eu fiquei olhando para ele, me perguntando 1 milhão de coisas, escolhendo as palavras, falando para mim mesmo: meu Deus do céu, se esse cara tá me traindo com a minha noiva, com a minha quase mulher, como que ele consegue me olhar desse jeito? Apertar a minha mão? Eu ia abrir a minha boca, só que ele se antecipou. E aí, cara, você conseguiu devolver os filmes? Olha, eu não consegui nem responder. Parece que tinha um travo na minha garganta. Eu só lembro de ter tirado aquele maldito bilhete do bolso e colocado diante dos olhos dele.
Ele deu uma olhada naquele papel, naturalmente identificou a letra da minha noiva. Sabia, claro, muito bem de que papel que se tratava. Engoliu em seco, depois olhou para mim, fechou os olhos, deu um suspiro e baixou a cabeça. Olha, só aquele gesto já dizia tudo. Ele não precisava me dizer mais nada. Só o modo como ele reagiu já explicava tudo. Era praticamente uma confissão de culpa. E olha, se no passado me perguntassem que tipo de reação eu teria se algum dia passasse por uma situação parecida com aquela, eu sinceramente não saberia o que responder. Quem sabe eu partisse com tudo para cima da pessoa, cometesse até um desatino. Só que naquele instante, a coisa era real. Estava acontecendo mesmo. E naquele momento eu fiquei completamente sem ação. Ele ainda não tinha aberto a boca para confirmar ou negar, só que nem precisava. Olhei bem para a cara dele e perguntei: "E aí, Sérgio, você não tem nada para me dizer, não? Eu estou esperando uma explicação." Ele então levantou os olhos e voltou a me encarar. "Flávio, olha, não é nada disso que você está pensando, cara. Eu posso explicar." "Explicar o quê? Explicar o quê? Que você e a minha noiva, minha quase mulher, estão tendo um caso? É isso?" "Que é isso, cara? Eu jamais faria isso com você. Eu posso explicar." Olha, olhando para a cara daquele infeliz, tentando explicar o que não tinha explicação, me deu um troço por dentro que eu cheguei até a ficar meio tonto. Eu fiquei completamente desatinado. A minha cabeça girava tanto que eu quase não conseguia me manter em pé. Parecia que tudo tinha escurecido à minha volta. Até hoje não sei explicar o que me deu. Só sei que acabei entrando no carro sem dizer absolutamente nada. E deixei o amigo da onça ali no portão da empresa, gesticulando, me chamando, tentando, repito, explicar o inexplicável. Eu acho que a minha intenção era seguir direto para a casa da minha noiva, exigir uma explicação dela, e digo acho, porque eu não lembro direito. Eu só lembro de ter ligado o carro e arrancado a toda velocidade. Depois disso, só tenho um imenso vazio na minha cabeça. Meus pais dizem que fiquei em coma por 4 dias. Como já falei, não tenho nenhuma lembrança clara do que aconteceu. Mas acabei sofrendo um acidente enquanto seguia para casa da minha noiva. Dizem que eu estava correndo tanto que do carro pouca coisa sobrou. Que foi um verdadeiro milagre eu ter escapado com vida. Além da batida forte, o carro ainda capotou 2 vezes. Por sorte, eu não atropelei as pessoas que caminhavam pela calçada. Ainda estou me recuperando daquele maldito acidente. Na verdade, mesmo que eu me recupere, sei que vou ficar com sequelas graves. Os médicos dizem que não, que existe uma boa chance de eu voltar a andar de novo. Só que eu sinceramente não tenho nenhuma esperança. Aliás, depois daquele dia, a grande verdade é que eu não tenho esperança de mais nada. Para que ter esperança? Para que acreditar em alguma coisa boa, se tudo que eu tinha na minha vida me foi tirado de um segundo para o outro? Para falar a verdade, que Deus até me perdoe, mas eu lamento não ter morrido. Teria sido melhor para todo mundo. Depois que perdi o teu amor, Lucilene, nada mais tem sentido nessa vida. Nada mais tem importância para mim. Lembra da primeira visita que você me fez depois que eu voltei à consciência? Eu ainda não lembrava de nada, nem do acidente eu lembrava. Nem ao menos do bilhete que você tinha escrito. Os médicos disseram que era uma coisa normal.
que eu tinha perdido a minha memória recente, mas que com o tempo acabaria lembrando de tudo. E eu lembrei sim. E não foi preciso esperar muito. Lembrei já naquele mesmo dia. Você estava sentada numa cadeira bem ao lado da minha cama, segurando a minha mão. Lembro que você chorava. Talvez de remorso. Apesar disso, não falei nada sobre aquele papel, sobre aquele bilhete que você escreveu. E você também não tocou no assunto. Aliás, nem mesmo o fingido do Sérgio comentou alguma coisa quando foi me visitar. Agora me responda. Como que eu ainda posso sentir gosto pela vida? Como que eu ainda posso ter algum tipo de esperança se eu perdi tudo que eu tinha de valor nessa minha vida? Perdi o amor da mulher que eu amava, aquela que estava prestes a se tornar minha esposa. Perdi a amizade de uma pessoa que eu tinha não como amigo, mas como irmão. Perdi tudo. Perdi a fé nas pessoas. Perdi a esperança na vida. Perdi a vontade de viver. Me tornei uma pessoa tão incapaz que nem coragem para acabar com a minha vida eu tenho. E te juro, Lucilene, que Deus me perdoe nessa hora, mas te juro, morrer era tudo o que eu mais queria. Parar de sofrer. Parar de pensar. Parar de me torturar, dormir, adormecer, descansar e não acordar nunca mais.